Gente, olha só, a gente tem, se você é novo aqui, você não sabe, a gente tem um projeto Panda Sci-Fi que está chegando ao fim. A gente não sabe se ele vai continuar em 2018 ainda. Estamos dizendo, a gente tem 2 projetos em curso, o Panda Sci-Fi, que vamos falar hoje, e o Panda Clássicos, que leremos em dezembro. A nossa cronograma era para novembro, mas a gente repensou, porque, né? E a gente vai ler, essa é a edição da Companhia das Letras, que saiu acho que mês passado. A gente vai deixar o link aqui, parece que tá com preço bom na Amazon. Enfim, pra você ler com a gente vai ler em dezembro, dá tempo, tá? Mas em dezembro também, a gente vai falar de Isaac Asimov, O Fim da Eternidade. Tá? Também vamos deixar link pra você comprar e ler com a gente, beleza? Mas hoje a gente vai falar de Philip K. Dick, que é um escritor norte-americano. Marina leu a biografia dele, vai saber falar melhor. A Marina leu essa biografia aqui dele, ó. Sou vivo, vocês são mortos. Um beijo, Iverson, que prestou pra gente, tá? A gente ia ler Realidades Adaptadas do Philip Dick, que são contos dele que foram adaptados pro cinema. Recomendamos, eu já li, é muito, muito bom, super tranquilo. Vamos deixar o link aqui também. Mas a gente estava pensando, vamos falar do Homem do Castelo Alto? Por quê? Esse é o primeiro romance dele que, tipo, bombou. E a Amazon Prime fez uma série que eu não sei há quantos anos. Eu não sei, a Amazon aqui na Netflix que lança tudo? Acho que sim. A gente não assistiu a série, tá? Por nada não, só porque não assistimos. Não deu tempo, mas dizem que tá maravilhosa, que tá excepcional. Conta aqui pra gente. Mas a gente leu o livro. The Book. Gente, esse livro ganhou o prêmio Hugo, tá? É um livro de 1962. Vou falar rapidinho do B.B. Dick antes. O B.B. Dick, ele é uma pessoa peculiar. Ele é um chicagoense. Pode, gente, chicagoense? Ele nasceu em 1928, morreu em 1982, é sagitariano, não sei se é importante, vamos dizer. Essa biografia que a data mostrou foi publicada no Brasil em 2016, então é bem recente, do Emmanuel Carrère. Ele era um escritor pra ganhar dinheiro até então, até publicar O Homem do Castelo Alto, tipo assim, publicava contos em jornal, em revistas. E daí ele descobriu um livro chamado I Ching, que é um dos livros mais antigos da China, que está dentro do Homem do Castelo Alto, através de uma tradução de um pastor alemão, 1924. Você vê, é o quê? República gente, de Weimar. É muito doideira, né? É República de Weimar. Ele traduziu pro inglês, né, gente? Claro. Mas nessa época faz todo sentido, porque nessa época tava tendo a guerra na China. Então. Daí eu nunca sei, sino chinesa, sino, nunca sei qual era a guerra. Aí o PKD conheceu o I Ching em 1960 com a tradução desse cara. E daí ele é um livro mais antigo da China, uma chave de sabedoria, aquela vibe yin yang, sobre luz, macho e fêmea, aqueles, né? O tal. E daí ele tinha uma esposa chamada Anne, e eles se viciaram nesse livro, num nível de absolutamente tudo que eles faziam, eles consultavam o oráculo, que são 64 hexagramas com hexagramas que te contam o que você vai fazer. É tipo, né, você lê aquele oráculo e você decide quais são as suas decisões que serão tomadas. Nessa época ele abriu um hexagrama. Ele é um hexagrama que ele concluiu que ele tinha, através daquele hexagrama, ir por uma cabana isolada e escrever um livro de vida ou morte. É o livro da vida dele. E daí ele resolveu escrever O Homem do Castelo Alto. Mas ele estava lendo Eichmann em Jerusalém. Temos, e já indicamos aqui, que é um livro da Hannah Arendt, a respeito do nazismo, e ele pensou, todas as pessoas que estão vivendo a segunda metade do século XX deveriam lidar com esse assunto. Então eu vou escrever sobre isso. Só que ele pensou, se eu escrever um livro que muda o futuro, eu vou estar fazendo mais do mesmo. Então eu vou mudar as narrativas do passado. O fio condutor dele é sensacional. Ele concluiu que os estados totalitários são responsáveis pelas mudanças de narrativas históricas dos eventos, e ele achou que ele deveria escrever um livro sobre isso. Perfeito, peguei de perfeito. Fala o Homem do Castelo Alto. O Homem do Castelo Alto fala sobre o final da Segunda Guerra Mundial. Se ao invés de os aliados terem ganho a guerra, o eixo tivesse ganho a guerra, ou seja, Alemanha, Itália, Japão. Aí ele faz uma parada muito louca, como se os Estados Unidos tivessem sido tomados pelo Japão. O Roosevelt morreu, acho que em 33. Exatamente, porque Roosevelt, eu nem lembro se o Roosevelt chega até o final da guerra. Roosevelt é o presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Eu tô pensando aqui entre a Primeira Guerra, porque o Roosevelt foi presidente um tempo do caralho. O Roosevelt, ele sofre um atentado no início da Segunda Guerra e sobreviveu, na vida real, ele sobreviveu a esse atentado. Os Estados Unidos entraram na guerra. Em 41, os Estados Unidos entram na guerra.
Porque a guerra mesmo só começa em 1939, tá, gente? Em 1933 o nazismo acende ao poder, mas a guerra mesmo só começa em 1939, 41 os Estados Unidos entram na guerra. E ele faz no livro como se o Roosevelt tivesse morrido nesse atentado. Os Estados Unidos, daí na história deles, os Estados Unidos não conseguem se recuperar da Grande Depressão e não entram na guerra. E aí todas aquelas medidas que foram implementadas pelo Roosevelt, o New Deal, o famoso New Deal, não é implementado, então os Estados Unidos nunca conseguem se recuperar do crash da bolsa. E eles não entram na guerra e, de repente, até por isso, o eixo venceu. Na verdade, pelo livro, os países foram decaindo. Por exemplo, a União Soviética deixa de existir, os Estados Unidos deixam de existir. A África volta a ter escravos africanos pela Europa e os Estados Unidos é um território dominado pelo Japão. Existe as Montanhas Rochosas, que é um território meio neutro, assim. Então, ele se passa em alguma parte nesse território. Sim, é muito louco. O livro tem 5 personagens principais e o primeiro deles é o Tilden, que é um cara que eu achei genial, porque ele vende antiguidades da época de ouro dos Estados Unidos. Então ele é um cara que tem uma loja de antiguidades, de armas da Guerra de Secessão, de medalhas da Primeira Guerra. Isso é muito vendido, assim, o cara é tipo uma grande referência, inclusive pelos japoneses, porque os japoneses colecionavam muito isso. E nesse mundo, muitos povos deixaram de existir, por exemplo, os povos eslavos e os judeus deixaram de existir num sentido amplo, né? Mas muitos judeus fizeram uma cirurgia facial para não serem reconhecidos e mudaram de identidade. De nome, a coisa toda. Mas o que eu acho mais incrível do livro é que ele é real. Real em que sentido? Não foi muito diferente o que foi feito depois de... Sim. Claro, você exterminou os povos da África depois que acabou a Segunda Guerra Mundial? Não. Na realidade, você teve até os movimentos de independência. Mas, assim, as lógicas de conquista neo-imperialistas permaneceram as mesmas. Porque depois da Segunda Guerra Mundial você tem o quê? A famosa Guerra Fria, que é o grande embate ideológico entre as áreas. Na verdade, o livro dele é durante a Guerra Fria, eu acho. Só que entre o Japão e a Alemanha. Porque eles venceram, mas eles estão... Eles venceram e deslocou o eixo, né? O eixo real, que era União Soviética e Estados Unidos, que foram os dois grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Ele coloca, em vez de União Soviética e Estados Unidos, ele coloca Japão e Alemanha. E o Hitler morreu de sífilis. Eu achei isso, assim, de uma sutileza. Um grande drama do livro é quem vai suceder o Hitler, que é o Bormann. Que é a grande... E ele morre também, eu acho. Isso não é spoiler, né, gente? Isso é um enredo. E daí fica uma grande lacuna. E é bem interessante as reuniões de quem vai suceder, porque existe a ala radical do partido. Muito real no sentido de que quando termina a Segunda Guerra Mundial, o Stalin quase sofre um golpe. Quando o Stalin morre, também rola uma... Eu não sei se foi bem na década de 60, mas quando o Stalin morre, rola uma porradaria pra ver quem vai assumir. Justamente porque você tem as forças mais conservadoras, que são as forças ligadas a Stalin, e você tem as forças reformadoras. Tanto é que é na década de 50 que o Khrushchev fala dos horrores do stalinismo. Secretário-geral da União Soviética na época, e ele fala, olha, Gulag foi campo de extermínio, e mete o pau no Stalin. É muito real porque ele consegue traçar paralelos muito reais com o que estava acontecendo de fato na época. Só que ele deslocou os eixos. Eu achei isso muito foda. Bom. Porque ele mostrou que na real... Uma declaração, eu não me lembro agora se foi o biógrafo que falou, mas que ele escreveu esse livro muito pra provar... Ele não escreveu esse livro com o intuito revolucionário. Ele escreveu com o intuito de mostrar pra você que a gente é muito adaptável. E que se a Alemanha tivesse ganho, tudo bem, a gente ia se adaptar, os judeus não existirem mais, a África ser reescravizada. E isso é muito doido, porque isso é muito real. E ele mostra muito que as pessoas viviam ok, ninguém problematizava muito, tava tudo bem. Mesmo... Os norte-americanos que ficaram numa posição de dominado, tem um personagem que é um judeu que fez a cirurgia, ele vivia ok com aquilo, assim, ok no sentido de... Ele vivia a vida dele, ele não era um grande revolucionário, ele não pensava em mudar o mundo, não, ele tava na vida dele, ele queria ganhar o ganha-pão dele, tudo bem. Então isso é muito doido, porque... Isso pra mim já é revolucionário por si só. E dentro do livro, existe um livro que as pessoas leem, que é proibido, mas as pessoas leem. É incrível, ele tá escrevendo uma distopia dentro da distopia. Que é o Gafanhoto Torna-se Pesado, que é um rapaz que escreveu uma ficção, né, um romance, sobre a realidade de verdade, a nossa. Como se o Japão e a Alemanha tivessem perdido a guerra.
E é um livro proibido, evidentemente. E o rapaz que escreveu esse livro mora no Castelo Alto. Então ele é o homem do Castelo Alto. E tem uma moça que se apaixona por um carcamano, que aliás essa história é muito louca, né? E esse cara quer levar ela lá porque ele quer... seriam os italianos. Porque ele quer matar o cara. Ah, tem uma curiosidade muito legal. Eu ia falar isso e me perdi. Que ele escreveu esse livro com o I Ching do lado. Ou seja, cada passo que ele dava durante a escrita, ele abria um hexagrama. Então aqueles hexagramas que ele coloca no livro são reais. Ele realmente tirou aquele hexagrama e pensou a continuidade do livro a partir daquilo. O final, ele disse que não sabia como terminar o livro e que ele não ia conseguir vender o livro daquela maneira, porque o livro não tinha final. E daí ele foi fazendo hexagramas até chegar ao final, que é lamentável, porque o final é lamentável. Tá? É lamentável, eu não conhecia até agora ninguém que gostou desse final. O livro, só pela ideia, eu li uma resenha que pode ser, que é uma excelente ideia mal executada. Pode ser. Eu não sei, de repente a série da Amazon consegue dar um desfecho seja melhor que o livro, sabe? Eu não sei, a gente tem que assistir pra ver. Um livro que vale a pena ler. Mas é um livro que vale, ele é bem pequenininho. Mas ele vale muito a pena ler. Não, eu amei ler esse Ele livro. É muito bem escrito, só que assim, você chega no final e fala, sério, amigão? Agora, momento história. Uma coisa que me incomoda muito nesse livro é a associação entre nazismo e homossexualidade. O tempo todo, os personagens nazistas são associados à homossexualidade e a homossexualidade é dita como uma coisa que só existe na Alemanha porque é uma perversão nazista. Não é só porque o Philip K. Dick podia ser homofóbico, não sei da vida dele. Essa é uma associação que me incomoda muito porque essa é uma associação do século XX. Como você tinha duas culturas emergindo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, que era a cultura homossexual masculina, não é que não tinham lésbicas, né, gente? Mas enquanto cultura imagética, de você ter lugares a frequentar, enquanto cultura de ser problematizada, de você ter estudos sobre, a gente tá falando de homossexualidade masculina, imaginário, né? As imagens do que a gente pensa no homossexual no século XX. Tá surgindo em Berlim ali, começando a surgir desde o século XIX, tá tendo visibilidade nessas décadas de 1920 e 1930, e como o nazismo era misógino, era grande irmandade de homens, eles existem para a procriação, e isso tá surgindo ao mesmo tempo também. Uma coisa foi associada a outra. Não é à toa que o Rom, da SS, é o fundador, se eu não me engano, foi assassinado, ele foi expurgo por isso, porque ele era homossexual. A homossexualidade, até dentro das Forças Armadas alemãs, a homossexualidade, ela era tolerada. Ela era criminalizada, o parágrafo 175 estava lá, mas ela era tolerada. E justamente por isso, porque eles tinham essa permissividade em Berlim, você tem uma cultura ascendendo, mesmo. Cultura mesmo. Do tipo, você tem almanaques, você tem livros, você tem bares, institutos de pesquisa, e as duas coisas estão surgindo ao mesmo tempo. E aí o que a extrema ocidental fez? Uniu. Nazismo não é homossexualidade. E isso tem o tempo todo no livro, é uma coisa que me incomoda e eu acho que é uma coisa sobre a qual a gente tem que falar. Ah, e a personagem feminina, aquele relacionamento muito. Passa. Ela com aquele italiano é uma coisa meio surreal, assim. Não surreal no sentido de que não poderia existir. Mas eu acho que ele deu caminhos pra ela muito estranhos. Me incomodou. E ela é a única personagem de verdade feminina. E ela é a mais problemática. Porque ela vem de problemas que nunca são explicados. Eu não sei realmente qual foi a intenção dele. O Philip Dick era um cara bastante peculiar. Pra quem lê a obra dele, conhece um pouco da vida dele, sabe que ele é um cara, assim, muito doido. Ele era viciado em anfetamina. Mas o livro é muito bom. Mas o livro vale a pena real, assim. Sério, vale pra pensar muito bem coisa. escrito. Ele traça paralelos muito reais, né? Com o que de fato aconteceu na história, mesmo que ele esteja invertendo as lógicas, né? Não seja mais União Soviética e Estados Unidos, mas sim Japão e Alemanha. E mostra justamente isso, como se tivesse ganho. Tudo bem também, a gente já tá acostumado. Então fala um pouquinho se você assistiu a série. E África e América Latina continuariam áreas de disputa de influência, como elas foram durante o século XX. Sim, Então, assim, ele tem um final estranho, ele tem vários problemas, mas é um livro que vale a pena. Vale a pena, ele é curtinho. Ele vale a pena porque ele desnaturaliza muita coisa. E isso é muito interessante. E ele tem várias
várias jogadas literárias que são maravilhosas. Que tipo isso, o cara tá escrevendo uma distopia dentro da distopia. Cara, isso é muito maneiro. E a distopia é importante para a distopia. Não, Isso é muito sensacional. E os diálogos, eu acho que, se eu não me engano, dessa moça com esse carcamano, porque ela começa a questionar. É muito legal, assim, porque ele fala, não, imagina que a Alemanha perder a guerra, sabe? Então, a gente não consegue imaginar como cada coisinha, né, tem o seu... Nada é dado dentro da história, né? Como se uma coisinha... Se um evento singular, ele modifica. E eu acho que a ideia do hexagrama é essa. Como a gente também... Claro, ele usou o hexagrama porque ele é peculiar. Mas se você parar pra pensar, cada momento da sua vida você decide uma coisa que você faz outra coisa não acontecer, né? Então, tá? Conta pra gente se você assistiu a série. A gente vai deixar todos os links que a gente sugeriu aqui embaixo pra você comprar. Você não paga nada mais por isso e ajuda o canal, tá? Ok? Vamos conversar. Beijo!